Amém? Aleluia! Eu tenho aqui alguns minutos. Deus tem aquecido o meu coração com uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos comentar sobre alguns textos, sobre alguns versículos de um livro muito grande da Bíblia, que é o livro de Judas. Só tem um capítulo só. Mas ele se torna grande porque esse um capítulo tem um conteúdo tão poderoso que me impactou nesses dias. E eu quero estar junto com os irmãos para a gente poder estar falando. Judas Apocalipse. O interessante é que muita gente fala assim, se você pudesse ser um personagem bíblico, aquela coisa, né? Dos Power Rangers, eu era o Power Ranger vermelho. Quem que você seria um personagem da Bíblia? Eu queria ser Moisés, que abriu o mar vermelho, né? Mas ninguém queria ser Judas. Mas esse Judas aqui não é o Judas que traiu, não é o Judas Iscariotes. Não é o Judas traidor, é o outro Judas. E ele começa logo no primeiro versículo dizendo, Judas, servo de Jesus Cristo. Casa com alguma coisa que o pastor sempre ensinou para nós? Você é crente? Não, eu sou servo de Jesus. Nós temos um modelo para copiar. Aí ele começa falando, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele está escrevendo essa carta e ele dá uma ênfase que ele é irmão de Tiago, que era um dos 12 que andava com Jesus. Irmão de Jesus. Ele está dando uma ênfase, vocês não sabem quem eu sou, mas eu sou Judas, irmão de Tiago. Então eu tenho um respaldo do que eu vou falar agora para vocês. Irmão de Jesus, irmão de Tiago. E ele está dando ênfase aqui, eu sou o irmão de Tiago. Então, ou seja, eu tenho um respaldo do que eu vou falar. Eu sei do que eu estou falando. E essa carta de Judas, ela dá dois conselhos para nós aqui. Como o nosso tempo não nos permite esmiuçar versículo, porque cada versículo desse aqui, a gente passaria em cada versículo, assim, pelo menos 10 minutos, só para comentar cada versículo de Judas. Por isso que eu falei, é um livro muito grande. E ele começa fazendo a saudação dele, e no 3, ele fala, amados, quando empregava toda a diligência em escrever, ou seja, ele estava preocupado com o que ele ia escrever. Ele estava no coração para escrever algo muito sério, é tanto que ele se empenhou com toda a diligência, ou seja, com muito cuidado nas palavras, com muito cuidado no conteúdo. O que ele iria falar era algo muito sério, Ivete. Então ele fala assim, eu tenho algo muito sério que eu dediquei tempo, que eu empreguei para escrever para vocês. E se Deus aprove colocar essa mesma carta para nós, nessa palavra que nós temos acesso, ou seja, essa mensagem também é para mim e é para você. Então nós temos que ouvir também com toda diligência. Acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, ou seja, isso aqui é uma carta de quê? Judas é uma carta de exortação, ou seja, algo muito sério estava acontecendo. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, Judas está orientando eu e você, Eric, a ter uma diligência em relação à nossa fé. Sabe por quê que ele está falando para a gente ter isso, Regis? Sabe por quê que ele está falando para a gente ter essa diligência com a fé, ter
Sabe por quê, Cauê? Por causa do versículo 4. Porque olha só, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Olha quem é que estava chegando na igreja. Homens ímpios, que estavam transformando em libertinagem a graça. Sabe o que significa isso, Cauê? Paulo disse assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí sabe o que esse pessoal estava fazendo, pastor? A gente não vive na graça, então eu vou pecar à vontade. Eu vou fazer o que eu quiser fazer, porque Deus é amor, Deus é graça, Ele perdoa, então, fale, cara, vive sua vida. E era essa pregação que esse povo estava fazendo. Pregações do tipo, não é bem assim. Não é bem assim as coisas. Eles estavam pegando a graça de Deus. Quem acha que é mais fácil viver na graça do que na lei? O que é mais fácil? Quem acha que viver na graça é mais fácil? Levanta a mão. O pessoal aqui. Quem acha que é mais fácil viver na lei? Marco, eu acho que na graça é mais difícil. Sabe por quê? Na lei dizia o seguinte, Robson, que se você fosse pego em adultério, você deveria sofrer os castigos que a lei mandava. Mas enquanto você não fosse pego, você estava... Isso é a lei. Só que a graça diz o seguinte, se só você olhar, você já pecou. Sabe por quê? Porque a lei, ela era cravada numa madeira, na pedra. Na graça, a lei é cravada no coração. Na lei, o cara, se fosse pego, ele estava com... Deus já viu. Mas o castigo da lei, se ele fizesse, ele foi lá, brigou com o cara, ficou com raiva, aquela coisa, foi lá e pá, fez o ato. Bateu em alguém. Mas enquanto ele não bateu, obrigado. Só que a graça diz o quê? Se você só desejar mal no seu coração, já é assassino. O que é mais fácil viver, na lei ou na graça? Só mais uma coisa. Na lei era 10%. Na lei não era 10% o dízimo? Na graça não é 10%. É tudo. É tudo que você tem é dele. E esses homens estavam pegando o que era a graça de Deus, estava distorcendo, transformando em libertinagem a graça de nosso Deus. Então, Judas está dizendo, olha, nós temos que ter uma diligência na nossa fé, porque há certos indivíduos que nós temos que ter cuidado com essas pessoas. Esse é o primeiro conselho de Judas. Judas tem 2 conselhos para nós hoje à noite. Só que esse conselho vai mais além. Negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Não, você sozinho você está bom. Eu sou bom. Basta você fazer... Limpa aqui para mim, minha lente, por favor. Basta você fazer a bondade, fazer o que é bom. Nega Jesus.
E eles estavam, e esses certos indivíduos, nós vamos ver agora, a partir do 5, olha. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas está dizendo, ele está relembrando para esse grupo de pessoas, como que Deus agiu lá na libertação do povo de Israel. Só, olha, vocês sabem. Ou seja, Cauê, meu amigo, eu e você, nós sabemos o que acontece se a gente começar a sair fora da graça, velho. Robson, eu e você, nós dois sabemos o que vai acontecer se a gente começar a fazer negócio errado, cara. Nós dois sabemos. Ele está falando aqui, vocês já sabem. Você já sabe, você já é ciente, que se você tiver um namoro fora dos padrões bíblicos, você sabe o que vai acontecer com você. Você sabe, se você não for um bom filho, você está ciente do que pode acontecer com você. Você está ciente, você não está alienado. Você já foi instruído vezes após vezes sobre como devemos andar na palavra. É ou não é? Então ele está dizendo o seguinte, vocês já foram instruídos. Vocês sabem, e vocês sabem o que acontece com quem não faz essas coisas. Ele está falando aqui. O que aconteceu com os que não creram lá no Egito? Vocês sabem, quem não creu, entrou na terra prometida? Não entrou, foi isso que aconteceu. E ele continua. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ei, a graça de Jesus, a graça de Deus, ela está para nós. Mas se vocês começarem a transformar a graça em libertinagem, sabe o que está guardado para mim e para você? Trevas. Porque os anjos que andavam do lado do Deus, o dono da graça, Deus não poupou eles, não. Deus não poupou. E Judas está alertando para mim e para você. Cuidado, seja diligente na sua fé. Caminhe consciente da fé. Não caia nessa conversa que tudo pode, não é bem assim. É assim sim. Se a Bíblia diz que é assim, porque é assim. Se ela diz que é assado, porque é assado. Não cai nessa conversa de pessoas que tentam dar a sua própria opinião com base no seu próprio entendimento, fora da palavra. O que eu mais encontro é a gente, não, mas eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não é assim. A graça de Deus tem uma maneira de se andar nela. E ele está dizendo que tinha certos indivíduos, Cauê, que estavam transformando em libertinagem a graça do nosso Deus. Vamos continuar. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo entregado a prostituição como aqueles, segundo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ele está relembrando, todo mundo sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, não sabe? Todo mundo sabe como que andava Sodoma e Gomorra, como é que Sodoma e Gomorra andava? Quem sabe? Todo mundo sabe, né? Pecado. Mas vamos dar nome ao pecado? Prostituição, homossexualismo, era tudo que rolava ali. Tudo que não prestava rolava em Sodoma e Gomorra. Sim? E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Destruída. Olha só o que diz o versículo seguinte. Ora, estes quem?
Vamos interpretar a Bíblia, Cauê. Ora, estes quem? Robson. Estes quem? Os certos indivíduos. Ora, estes certos indivíduos, da mesma sorte, ou seja, Ivete, esses certos indivíduos, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados? Eles eram sonhadores alucinados. Vivem no mundo da lua espiritual. Rapaz, eu vi um vídeo de um cara, sério, meu, tem coisa que eu não entendo, pastor, como é que alguém tem coragem, e como é que tem gente que tem coragem de dar glória, aleluia para aquilo. O cara pegou e falou, olha aqui, estou pegando a flecha. Aí ele fazia assim, olha a flecha, vai atingir, quando a flecha atingir, você vai cair, viu? Vai a flecha, fá! Aí ele, o cara, pá! Sonhador alienado. Viu alguma coisa, traçou no seu coração. Eu acho que tinha um desses aí, AS, que ele era fã de Os Vingadores. E mais precisamente do Thor. Que ele foi pregar com uma marreta, que dizia que era marreta. Olha, a marreta vai destruir! Pá! Meu Deus do céu. E tem um monte de gente que o quê? Sonhadores alienados. Me mostra na Bíblia isso. Pelo amor de Deus. Não tem. Não tem. E ele continua. Cadê? 8, é? Não só contaminam a carne. O que significa isso? Com essas viagens alucinadas a essa, eles contaminavam a carne, começavam a cometer o quê? O que Sodoma e Gomorra praticava. Eles começavam a ter atitudes, as mesmas atitudes do povo do Egito. E com isso eles estavam trazendo sobre a carne deles condenação. Por causa desses sonhadores alienados, dessas viagens ditas espirituais, que de espirituais não tem nada. Não tem nada. São alienados. E tem um monte de gente correndo atrás. Como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Começam a andar sozinhos. Difamam e desrespeitam até a própria autoridade de Jesus. Você vai encontrar muitos assim. Vem cá que eu vou te abençoar. Vem cá, se a oração não for minha, não tem. Tem que ser a minha oração. Mas vamos falar mais sobre isso. Contudo, aí Judas começa a mostrar o tanto que isso é sério. O tanto que esse assunto era sério. Ele fala assim, ó, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a preferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Você imagina um anjo de luz, Miguel, lutando com Satanás. Nós sabemos, nós temos que entender biblicamente, Cauê, que Satanás, ele tem a autoridade dele no mundo espiritual. E o anjo, Miguel, quando foi lutar, não ousou desrespeitar a autoridade. Mas falou, o Senhor te repreenda. Só que esses certos indivíduos alienados não respeitam ninguém. E Judas está falando que isso é sério. Mariana, é muito sério. Não respeitam ninguém. Não respeita pai.
não respeita pastores, líderes, não respeita ninguém, toma decisão por si só. É tão sério, é fácil você começar a identificar pessoas assim. Eu não consigo andar debaixo da autoridade do pastor, Sérgio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrás de outro pastor. Alienado. Não consigo, não aceito ele como meu líder. Não aceito esse pastor como líder. Ei, se Deus te colocou ali, deixa ele te tirar. Ou deixa ele te exaltar lá, não importa. Mas se ele te colocou ali, não seja um sonhador alienado. Não, Deus falou comigo que eu tenho que sair. Te garanto que Deus não é Deus de divisão. Já vi sonhador alienado falando, Deus falou comigo que o fulano vai ser o homem da minha vida. O homem era casado, ó. Mas Deus falou com ela. Estou falando para você, ué, alienado. Vamos lá. O Senhor te repreenda. 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Eles não entendem a real da palavra, como você está andando firme na palavra, aí vai te condenar por isso. Não entende nem a Bíblia, nunca leu a palavra, fica andando por ensinamentos desses certos indivíduos, aí quando você fala, vai te condenar. Não é bem assim. Quanto a tudo que não entendem, difamam. Uma vez eu encontrei uma certa dessas pessoas, há muitos anos atrás. Isabel tinha 1 ano de idade. Ela chegou comigo e falou assim, eu não entendo essa música, não gosto dela, eu acho que ela não é de Deus. Por quê? Aquela música... Eita, rapaz. Santo. Que a gente... Ao que está sentado. Não tem um trecho que repete muitas vezes? Ela disse, eu nunca gostei desse negócio de ficar repetindo. Eu falei, então você não pode ir para o céu, não. Porque, segundo Isaías, diz que os anjos ficam 24 horas dizendo só uma palavra. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A tudo quanto não entendem, difamam. E Judas está falando que a gente tem que ser diligente. Vamos ser diligentes. A tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Pega o que é verdade e teve um pequeno entendimento sobre algo e faz e se corrompe quanto a isso. Outro dia eu vi um cara no story do Instagram. E ele olha, vem hoje porque hoje é o final da campanha. E hoje é o dia da sua bênção, porque olha só, olha o que diz aqui a Bíblia. Aí ele leu o texto dizia assim, veio a palavra do Senhor a Josué, está vendo? Veio. Ou seja, a sua bênção está vindo. Meu Deus do céu. Sua bênção está vindo, porque a palavra veio a Josué, então veio sobre você. Pelo amor de Deus. Até o que compreende começa a distorcer. 11. Olha o que diz o 11. Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim. Prosseguiram, obrigado. Pelo caminho de Caim.
Qual foi o caminho de Caim? Qual foi o caminho que Caim escolheu? Gente, analisa comigo em 1 minuto a vida de Caim. O primeiro cara que nasceu na terra. O primeiro cara que nasceu, Mariana. A gente sempre diz o seguinte: quem chega primeiro, bebe água limpa. Quando você vê um mercado falando de negócio, é um mercado que está iniciando. Ser um dos primeiros é vantagem, sim ou não? Você manda no... Caim foi o primeiro. Mas Caim, em vez de trilhar um caminho, ele escolheu um caminho. Primeiro, o caminho da inveja. Ele viu Abel, Deus aceitando a oferta dele, aí ficou com inveja. Nós temos que ter cuidado. Poxa, pastor prega tão bem, o fulano canta tão bem, isso é caminho de Caim, meu irmão. Segundo, Caim ofertou, entregou o resto. Só entregou o que sobrava. Abra comigo a sua Bíblia, rapidinho para a gente ler um texto de Caim. Hebreus 11:4. Joga na tela esse. Que eu não vou sair não, joga na tela. Hebreus 11:4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Está vendo? Caim era alguém, então, que não tinha fé. Porque se Abel entregou pela fé, mais excelente, Caim, além de entregar o que não prestava. Vai depois. Amém. Ou seja, muitas pessoas estão andando como? Deus tem que fazer do jeito delas. O cara da flecha do machado. Vem buscar. Deus vai fazer. Deus está. Você já reparou que é sempre chave e papel na mão? Estou vendo uma chave, estou vendo um papel, estou vendo uma chave, estou vendo um papel, está assinando, estou vendo alguém assinando alguma coisa. É sempre assim. E Deus vai fazer. Se eu vou te mostrar que tem profeta aqui. Deus vai. Aí abre aí a Aécio ainda. 1 João, volta aí um livro. 1 João 3,12. Só para a gente ver outro caminho de Caim. Não segundo Caim, que era do maligno e assassino, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, justa. Então esses certos indivíduos que Judas está falando, eles escolheram trilhar o mesmo caminho de Caim. Então nós temos que ter cuidado, Robson, para a gente não cair nesse caminho, não entregar o que sobra. Como é que eu entrego? É só entregar o que sobra não é de dinheiro, não. Porque Deus rejeitou Caim e a oferta. O dia tem 24 horas, você entrega 2 minutos de oração. Tem gente que lê os livros do Harry Potter todinho, que é cada livro dessa grossura, mas nunca leu a Bíblia. Caminho de Caim. Só pega na Bíblia um dia de culto. Tinha uma mulher que estava 1 semana com óculos perdido. Não achava o óculos em casa de jeito nenhum. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Aí, como tinha que ir para o culto, ela foi pegar a Bíblia e o óculos estava em cima da Bíblia. Ou seja, será que essa lia a Bíblia?
Ou seja, caminho de Caim, só entrega para Deus o que sobra. Então nós temos lá. E ele fala também, movidos pela ganância, se precipitaram ao erro de Balaão. Quem era Balaão? Balaão foi o profeta que profetizava por qualquer semelhança é mera. Você conhece algum profeta que profetiza por dinheiro? Eu só vou pregar na sua igreja se tiver cachê. Eu só vou cantar na sua igreja se tiver o cachê. E tem que pagar antecipado. Caminho de Balaão. Só que o caminho de Balaão não era só o de oferta, de profetizar por dinheiro. Porque no final dele, ele teve que fazer o quê? Se prostituir. Gente, eu ouvi uma história esses dias, de um congresso de pastores, no Goiás. E o pastor, quando chegou lá, chegou os pastores das outras regiões e falou assim, embora, ele para onde? Para o swing. Os pastores chamando para fazer as trocas de casais entre os pastores. No Goiás. Ano passado, ano retrasado, poucos anos atrás. É o caminho de Balaão. Satanás puro. E por isso que nós temos que ser diligente, Eric. Porque, meu irmão, se a gente começar a ver o Sérgio, nosso pastor, olhar torto na rua para a mulherada aí, a gente tem que fazer. Peraí, meu irmão, não vão dar com você não, ué. Chama ele na chincha. Ó, rapaz. Isso é caminho de Balaão. Ó, pastor, estão te chamando para pregar lá em Dois Riachos. Mas tem que rolar o cachezinho, né? Tem que, curtir a viagem. Eita, você virou Balaão agora? Discípulo de Balaão? Agora o interessante, algo muito forte que me chamou sobre Balaão. Eita, mais 15 minutos. Apocalipse. Vira aí uma página. Apocalipse 2,15. Balaão. 14,15. Tendo todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha aqui, tá vendo? Qual era a doutrina de Balaão, o Cauê? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. E esse Balaão também é comparado com uma doutrina de um homem no Novo Testamento, que era os nicolaítas, que fala no final do 15, as doutrinas dos nicolaítas. Agora volta ainda no 2,6. Tenho contudo, Apocalipse 2,6, tenho contudo a teu favor, ou seja, algo bom a ti, é o Senhor Jesus falando, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E eu comecei a pensar, cara, que obra é essa? Que Jesus odeia. Jesus odeia a obra dos nicolaítas. É algo que ele fala duas vezes, no 2,6 e no 2,15. Para duas igrejas ele fala sobre essas obras dos nicolaítas. E eu fui pesquisar, Robson, sobre isso. Aí tem várias linhas teológicas em relação a isso. Tem a linha teológica que diz que os nicolaítas é um dos diáconos, Nicolau, que foi escolhido lá em Atos, que começou a deturpar a graça. Tem essa linha de raciocínio. Só que o que mais me chamou a atenção, que casou com esses certos indivíduos, porque de Balaão, Jesus compara com os nicolaítas Balaão, é que nicolaítas, a palavra nicolaítas é a junção de duas palavras, que resumindo significa dominação de leigos. Sabe o que esses certos indivíduos que caíram no erro de Balaão faziam também?
e você vai identificar, bom de papo para quem não entende a Bíblia. Bom de papo para quem não entende a Bíblia. A pessoa não lê a Bíblia, Robson, aí o cara vem e fala uma conversa fiada e domina. Robson, a televisão, ela domina a mente das pessoas. Porque as mulheres veem aquelas modelos vestidas de roupa, com um certo tipo de roupa, com um certo tipo de bolsa, com tal daquilo. Olha, o que houve de divórcio depois que começaram a assistir aquele filme, não sei quantos tons de cinza. Porque as mulheres começaram a comparar seus maridos com o cara lá do filme. Então, houve uma dominação de leigos. E dentro do nosso contexto bíblico, Judas está falando para a gente ter cuidado com essas pessoas que estavam dominando a mente das pessoas. E sabe como é que essas pessoas dominavam? Porque Balaão, ele incitava o quê? A idolatria. Nós vimos aqui em Apocalipse. E idolatria, você pode ser pessoas ou objetos. Pessoas ou objetos, Aécio. Podem ser motivos de idolatria. Olha, para você ser abençoado, você tem que ter a rosa tirado lá do lírio. Vem cá buscar a rosa. Vem cá pegar o óleo. Compartilha. Agora a moda é compartilhar, né? Compartilha. Compartilha, porque vai ser abençoado. Olha só, compartilha. Doutrina de Balaão. Corre! Judas está falando. E por último ele fala sobre a revolta de Corá. A revolta de Corá, nós vemos ela lá em Números. Corá, ele era um levita, um cara da casa de Deus, que se levantou contra Moisés. Então, era um grupo de pessoas que promovem rebelião. Eu não concordo. Aí não concordou com a pregação do pastor, sabe o que ele faz? Vai para o WhatsApp e começa a falar, olha, a última pregação do pastor, eu não gostei não. Ei, isso é doutrina de Corá. Aí eu não gostei daquilo que o pastor falou, não, eu não gosto. Se não gostou, por que não chega para ele e fala, ó pastor, não gostei. Porque tem que ir por trás e começar a falar com outras pessoas. Isso é doutrina de Corá. Cuidado! Eu não gostei do que a irmã fez. Aí você viu o que a irmã Janete fez? Aí começa aqui as irmãs. A Janete, isso. Isso é doutrina de Corá, viu? Cuidado! Porque você não chega e fala. Então, Judas está falando. Não tenho tempo. Por isso que eu falei, é um grande livro. Você está vendo que cada versículo a gente pega de 10 a 15 minutos em cada versículo. O tanto que eu quero incentivar você a estudar o livro de Judas. Agora, versículo por versículo, palavra por palavra. Você vai ver o tanto que é esse versículo. Então, o primeiro conselho de Judas para nós foi: vamos ser diligentes em relação a esses certos indivíduos. Agora existe um segundo conselho de Judas, que é para mim e para você também, que está lá no 17. 1,17. Vós, porém, ou seja, você, Ivete, você, Eric, você, Reginaldo, você, Tamires, você que está assistindo, eu, você, vós, porém, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Cauê, sempre lembre do que Jesus falou sobre esses assuntos. Amar o próximo, tudo aquilo. Os quais vos disseram, nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Quantas vezes você já ouviu nesse púlpito falando que existem pessoas, e tem gente que ainda vai lá, você viu que Paulo fala sobre isso, fala para Timóteo, Pedro fala isso, João fala sobre esse tipo de pessoas, e de repente Judas fala também dessas pessoas,
E para finalizar, o próprio Jesus, lá em Apocalipse, ele fala que ele odeia esse tipo de pessoa. Então me diga com quem tu andas, que eu direi para onde tu vais. Cuidado! Vós, porém, lembre sempre disso. São estes os que promovem divisões sensuais e não têm o Espírito. Não tem Espírito, Cauê. Com base na palavra, quando eu vejo um cara desse que pega uma flecha, para dizer que vai derrubar o demônio com uma flecha, que faz esses sonhadores alucinados, eu posso dizer pela palavra, não tem o Espírito. Porque nem Jesus fez isso. Dessa maneira, não. Jesus fez coisas milagrosas, fez coisas... Conheço histórias de homens de Deus incríveis, mas fazer essas alucinações, eu sonhei, eu tive um sonho. E Deus falou comigo, que sou eu que, pelo amor de calma. Estuda a história da igreja, você vai ver o que estrago que aconteceu com esses tais sonhadores. Como é que é aquele Joseph Smith que sonhou, que recebeu o livro de ouro, né? Dos mormons lá. Sonhador. Anjo Maroni. São estes os que promovem. Vós, porém, de novo, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Deus Jesus Cristo para a vida eterna. Gente, nós ouvimos pelo Espírito Santo recentemente, a nossa esperança está onde? Em Jesus. Então vamos caminhar com a nossa fé, com a nossa esperança na vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Ou seja, o nosso papel, Mariana Robson, é para chegar com alguém que está sendo enganado por esse pessoal e falar assim: meu irmão, vem cá, senta aqui. Deixa eu te falar uma coisa, não é isso que a Bíblia diz. Certa vez, ainda tem 5 minutos, certa vez, uma pessoa chegou comigo e falou assim: eu já contei essa história aqui, mas vale a pena contar de novo. Chegou uma senhora comigo e falou assim: Marquinho, você sabe por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Eu falei: bom, eu sei o porquê, né? Mas você me fez essa pergunta com uma ênfase assim, tão que eu quero ouvir a sua versão. E ela falou assim: Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque tocou na árvore da vida e se usava o dízimo. Ou seja, quando você toca no dízimo, você está tocando em Deus, e começou a falar. Eu falei: calma aí, senta aqui comigo. Quem foi que te falou isso? Foi o bispo. Já sabe de onde é que eu estou falando. Foi o bispo. Aí, coube eu chegar com essa pessoa que está em dúvida: senta aqui, vamos ler a Bíblia. Aí quando eu mostrei a real, ela: nossa, Adão e Eva nem tocou na árvore da vida. Eu falei assim: pois é, você não lê a Bíblia, você está sendo enganada. Está sendo dominada, alguém sendo dominada por um nicolaíta, que prega a doutrina de Balaão, movido por ganância. Agora cabe a mim e você, quando encontrar alguém nesse sentido, fala: senta aqui, deixa eu tirar essa dúvida sua. Olha, a Bíblia não fala isso. O segundo conselho de Judas para mim e para você, Cauê, nós temos que orientar pessoas, goste elas ou não. Mas o nosso papel qual é? Olha o 23, salvai-os. Olha o que diz o 23, nós temos o papel de salvar essas pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos profetas. Nosso papel como cristão é conduzi-las à verdade, salvai-as, arrebatando-os do fogo. Elas estão sendo enganadas e estão sendo enganadas no caminho que leva para o inferno. E o nosso papel como cristão é: vem cá, salva ela. Você sabe que ela está fazendo erro, você sabe qual é, você está vendo e você não vai fazer nada. Ela está sendo enganada, ela está em dúvida, senta com ela e mostra. Arrebata-o do fogo. Quando a outros, sede também compassivos em temor. Sobre esses outros que não querem, que querem continuar fazendo isso,
Eu não vou sair brigando com todo mundo. Vou ser compassivo com temor. Mas olha só o que diz o versículo. Detestando até a roupa contaminadas pela carne. Por mais que eu não vou sair agora discutindo, mas eu tenho que detestar essas obras. Porque Jesus falou lá em Apocalipse, eu tenho algo a seu favor, porque você odeia as obras dos nicolaítas. Então nós temos que salvar essas pessoas. Amém? Então, para finalizar, fica de pé. Nós temos que ser diligentes na nossa fé. Tendo cuidado com certos indivíduos. Tenho certeza, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que a partir de hoje, porque tem acontecido comigo, você vai começar a falar, ixi, olha um que caminha no caminho de Caim. E olha um que trilha os caminhos de Balaão. Isso aí é de Corá. Isso aí é de Corá. Esse tipo de ensinamento é ensinamento de Corá. Ei, vem cá. Deixa eu te mostrar na palavra como é que é realmente. As coisas não são assim. Outro dia, uma amiga minha de muitos anos lá em Belém, me mandou um texto querendo discutir comigo a Bíblia. Eu falei, mas você nem lê a Bíblia, deixa eu te mostrar na palavra. Quando eu comecei a mostrar a palavra, aí o WhatsApp, tem certos assuntos que eu não gosto de escrever, eu ligo logo. Aí eu liguei e comecei a explicar para ela na palavra. Sabe o que ela fez? Desligou na minha cara. Posso fazer nada. Mas o meu papel eu estava fazendo, eu estava conduzindo ela. Olha, é por aqui. Do jeito que você está pensando, esse é o seu pensamento. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Quem te falou isso foi o bispo, foi o pastor, foi o padre, foi sei lá quem. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Isso é o pedido de Judas. Vós, porém, salva essas pessoas. Jesus está voltando, meu querido. O rei está voltando. E nós sabemos que quando Jesus voltar, aqueles que não forem chamados vão para o inferno. Isso não te dói? Isso não te incomoda? Isso não tira o seu sono sabendo que um parente, que um amigo está indo para o inferno e você não vai fazer nada para isso? Nem orar, nem investir 1 hora de 24 horas do seu tempo para orar por alguém. Não, eu estou muito cansado, eu tenho muita coisa para fazer. Deus conhece meu coração. Invista. Invista. Vamos salvar vidas, é tempo de salvação. É tempo de anunciar, se arrependam. Se arrependam, Jesus está voltando. E se Jesus voltar hoje? Hoje, na hora que a gente estava jantando para vir, vocês viram os trovões que começaram, né? Aí viu, olha os trovões, ficou claro que aí eu brinquei com ela. Ixi, é a trombeta, você está preparada? Foi ou não foi, amor? Jesus pode chamar agora? Ela pode. Pode me chamar agora. Pode me chamar agora. Essa tem que ser a nossa convicção. E aí, se Jesus te chamar agora, como é que está a sua vida? Você está trilhando nos caminhos de Corá, de Balaão, de Caim? Ou você está trilhando na graça redentora de Jesus? Então vamos ser diligentes na nossa fé. Vamos entregar o nosso melhor. Não vamos ser como Caim, que não entregou de coração e de verdade. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor Jesus, porque a sua palavra ela é viva e eficaz. Porque ela penetra, Senhor, aonde nenhum ser humano pode entrar. Com suas filosofias vãs, com seus conhecimentos adquiridos em universidades, jamais vão entender sem o teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pega homens leigos, sem faculdades, como o Senhor fez com Pedro, um pescador, e transformou na pedra angular da igreja. Então, Deus, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, para salvar vidas, usa-nos, Senhor, para arrebatar essas pessoas do inferno.
Espírito Santo, incomoda o nosso espírito ao ver amigos, ao ver pessoas do nosso lado sendo enganadas por esses certos indivíduos, por esses falsos profetas. Não, Senhor, não nos deixe ficar parados diante de uma situação dessa sem falar a verdade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E em nome de Jesus, ó Pai, livra de nós. Livra-nos do espírito enganador, de sermos enganados por essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.